Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje trazendo o nosso resumo, o nosso subsídio da nossa quarta lição, da nossa revista desse segundo trimestre, lição de adulto, que tem como título os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte proferido ali pelo Senhor Jesus Cristo para a Igreja de Cristo nos dias atuais, né? A importância do Sermão do Monte ali que Jesus Cristo proferiu e o que ele tem a nos ensinar para os nossos dias atuais. Hoje é a nossa quarta lição, vamos trazer o resumo da nossa quarta lição, que tem como título Resguardando-se de sentimentos nocivos, sentimentos ruins, que está lá registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo do 21 ao 26. Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 26. Né? A cólera, a ira, podem dominar o coração do crente. Precisamos ter cuidado com isso e ter um coração perdoador. Sabemos que somos suscetíveis a mágoas, somos suscetíveis a momentos de desentendimentos, momentos de rancor, mas como diz o apóstolo Paulo, ireis, mas não pequeis, né? Então nessa lição tem muito a nos ensinar, na verdade, para os dias atuais, ok? Então a gente vai trazer um panorama, um resumo rápido sobre essa nossa lição e eu quero te pedir para você deixar o seu joinha em nosso vídeo, compartilhar, deixe seu comentário e se você ainda não segue a gente, dê aquele joinha e siga o nosso canal, né? Quando você compartilha, quando você dá seu joinha, quando comenta, o YouTube recomenda o nosso vídeo também para mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe e continue guardando você e a sua casa. O nosso textuário pontua assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. Está lá registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 22. Então, a nossa leitura em classe está no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo do 21 ao 26. Você pega a sua lição, sua revista, leia. É interessante também você ler os 3 capítulos de Mateus, né? O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que Jesus está falando de uma maneira muito proveitosa para os nossos dias atuais também. Então, nessa nossa lição, nessa nossa quarta lição, nós vamos pontuar, a lição começa falando que vamos aprender um pouquinho sobre o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Que o Evangelho não é antinomista, ou seja, que a cólera é o prenúncio, o princípio que leva a causas mais graves, a situações mais complicadíssimas na nossa vida. Quando a gente não consegue equilibrar, ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico diante das pressões, das dificuldades, das desavenças, desentendimentos que muitas vezes acontecem em nosso meio. Então, muitas tem pessoas que não conseguem manter o equilíbrio, parte para a ignorância, parte para as ofensas verbais e até ofensas físicas. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos manda, nos ensina a ter o equilíbrio. Teve um momento ali que Jesus chegou no templo, onde o povo ali, os líderes estavam comercializando ali dentro do templo, se tornou um verdadeiro comércio. E o Senhor Jesus Cristo chegou ali derrubando mesas. Jesus Cristo chegou exaltado, mas equilibrado. E o Senhor Jesus Cristo chegou ali dizendo que a casa do Pai estavam transformando o templo do Senhor em covil de ladrões, porque fazia todo tipo de artimanha ali para tirar proveito do povo.
e a casa era casa de oração. Então o Senhor Jesus Cristo, no momento ali, chegou botando ordem na casa, vamos dizer assim, né? Irais, como diz o apóstolo Paulo, irais, mas não pecais, né? Então precisamos ter o equilíbrio emocional. Pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes que seja antes de responder. Ou, se possível, calar-se. É melhor calar, não falar nada, do que falar algo e depois arrepender-se e ser tarde demais. Porque uma palavra solta, ela não volta mais atrás, né? Então precisamos ter cuidado com isso. Que Jesus Cristo nos guarde e nos dê equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, para saber lidar com as pressões do dia a dia. E na nossa caminhada cristã também é imprescindível termos esse equilíbrio, esse controle das situações. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o Evangelho não é antinomista. O Evangelho não é antinomista. Mas o que é antinomista? O comentarista aqui desta lição, dessa revista, o pastor Osiel Gomes, ele começa pontuando que a palavra antinomista nos fornece a própria definição, que quer dizer contra a lei. É um termo grego que significa anti e nomos, que quer dizer contra a lei, contra normas, contra regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral, que é registrada ali no Decálogo, que o Senhor deu ali a Moisés. Quer dizer que o cristão, antinomismo, quer dizer que o cristão não precisa obedecer à lei moral que está ali no Antigo Testamento. Defensores dos antinomistas dizem que a lei não deve ter origem no Deus Pai, não teve origem, na verdade, no Deus Pai, e por isso ela deve ser rejeitada. Totalmente equivocados, né? E aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Mas a lei veio para... Quando o povo saiu do Egito, o povo saiu de anos de escravidão, passou ali pelo deserto, e ali no deserto o Senhor trabalhando no povo, porque deixou de ser escravo para se tornar nação. Então, uma nação não pode existir sem suas leis, tantas morais, a lei moral, o que é permitido fazer, o que não é permitido fazer. Tinha a lei cerimonial relacionada aos ritos, aos sacrifícios, ao serviço do tabernáculo, dos sacerdotes, dos levitas. A lei judicial, né, ou civil, que diz, é como se fosse a constituição de um país, normas, diretrizes, e cada cidadão tem diante do seu estado, do seu país, como cidadão daquele país. E a lei moral, que são como está lá, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra pai, honra mãe, não cobiçará o bem do teu próximo. Leis morais, lei moral que nós temos hoje. E Jesus Cristo não veio desfazer a lei. Jesus Cristo veio cumprir a lei. Obviamente que nós não precisamos mais dos ritos cerimoniais, que foi apenas para o povo judeu. Ali até Jesus Cristo vir morrer, porque Jesus Cristo foi o sacrifício vivo, o sacrifício completo. Não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque o sacrifício completo foi o Senhor. Então tudo aquilo que estava no Antigo Testamento cumpriu-se em Cristo. O Antigo Testamento estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. Mas a lei moral, a lei que rege, se não existisse a lei moral, o mundo seria uma baderna. O mundo seria um desequilíbrio total. Poder fazer qualquer coisa, onde é que está o respeito? Então, a lei moral precisa ser praticada, exercida por cada ser humano. Senão vira uma zona, vira uma Sodoma,
uma Gomorra. Tá bom? Então, cada cristão tem que ter essa consciência, né, de que é necessário exercermos em nossa vida, nossa família, nosso lar, comunidade em geral, a lei moral diante. Numa sociedade, nós vivemos em comunidade. Nós não vivemos isolados, sozinhos. Então, é necessário ter normas, ter condutas, ter direitos e deveres, para de cada cidadão diante do seu próximo, do seu. Então é assim, a lei moral existe para isso, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o bem do teu próximo, não desejarás a morte do teu próximo. Viver com equidade, com justiça, com retidão, porque somos cidadãos, somos pessoas pensantes, somos seres pensantes, né? Nós não somos animais irracionais. Então vivemos em sociedade, precisamos ter leis que regem, que dizem até aqui é permitido, até aqui não é permitido. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Apesar de termos a mancha do pecado ainda em nós, Deus nos fez semelhantes a Ele, moralmente, né? Nós temos que seguir isto, senão torna-se uma baderna, né? Então precisamos nos atentar para isso. Então, veremos que esses ensinos dos antinomistas violam as Escrituras, é um desvio da palavra de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Esse é um termo, antinomismo, que não é muito conhecido no nosso meio, mas precisamos ir aprendendo aos poucos. Por isso a importância da escola dominical, a importância de sentarmos para aprender, porque nós ouvimos, aprendemos palavras, termos que não é proferido, não é falado em um culto público, em um culto, muitas vezes em um culto de doutrina. Na escola dominical você senta, o professor fala uma palavra ali que está na lição, você tem dúvida, pergunta, vai no dicionário. Na escola, no ensino, nós temos essa liberdade de perguntar se não entendemos. E num culto público, o pregador está pregando lá, nós não temos como fazer isso. Interromper e fazer a pergunta relacionada a algo que não entendemos. Daí a importância da EBD, né? A lei e o evangelho. Jesus não desprezou a lei. Jesus veio cumprir a lei. A expressão ouviste o que foi dito nos antigos, que está lá em Mateus 5:21, aponta para uma retrospectiva do ponto de vista da lei mosaica. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor Jesus deu a ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Ou seja, não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira mais literal, de literalmente não matar a pessoa, Jesus já ampliou a profundidade disto, demonstrando que o homicídio tem início no coração do homem, a partir da ira, do ódio, do rancor, do desejar que aquela pessoa se prejudique. E no coração já está desejando que aquilo aconteça. No coração a pessoa já está desejando o mal para aquele. Da mesma forma, ao contrário, por exemplo, quando Deus pediu a Abraão ali que sacrificasse o seu filho Isaque, no seu coração Abraão já tinha sacrificado Isaque, porque Abraão não negou. Então Deus aceitou ali como se Abraão tivesse sacrificado, porque Abraão não negou. Para Deus, Abraão já tinha dado, já tinha sacrificado Isaque. Então, ao contrário, é a mesma coisa. Desejou que algo aconteça, no coração aquilo já aconteceu. Jesus vem falar também a respeito do adultério. Antigamente, na lei, se a mulher fosse e o homem fosse pego no ato do adultério, sim, aí seria adultério, no ato praticando ali. Jesus vem mais adiante. Se no coração o homem desejar a mulher, ou a mulher desejar o homem, já cometeu o adultério. Então Jesus vai mais além. E os escribas e fariseus pegavam
o termo ali, a expressão literalmente, se fosse pego literalmente fazendo, né? Então, a graça vem nos ensinar que nem tudo é permitido. Vem nos mostrar que a coisa é diferente. Requer muito mais equilíbrio e responsabilidade diante de Deus e do próximo, né? Então precisamos nos atentar para isso. Legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Já o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar, fazer o que bem entender. Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Os legalistas extrapolavam, os fariseus eram legalistas, extrapolavam e não tinham seu coração voltado para a verdade. O antinomismo vem extrapolar, ao contrário, dizendo que tudo é permitido, né? Não existem normas. E não é bem assim o que Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, né? Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Afirmamos que os princípios morais e divinos revelados na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, são atemporais, não estão sujeitos ao tempo, válidos em qualquer época e cultura. O cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo, porque a palavra de Deus ela não falha, ela não erra, ela não se equivoca, ela não se contradiz. Deus não se contradiz. A palavra de Deus é divinamente inspirada, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, nos repreender quando necessário. Então, precisamos ter cuidado tanto com o legalismo, que muitas denominações, principalmente neopentecostais, que extrapola, tem extrapolado muitas coisas, trazendo coisas que era praticada lá no Antigo Testamento, as leis cerimoniais, e precisamos ter cuidado cuidado também com o antinomismo. Precisamos respeitar as leis morais. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos filhos das trevas. Então precisamos nos atentar para isso. O Evangelho não é antinomista, pois ele não tem normas. O antinomista não tem normas, não tem regras, não tem limites claros. O Evangelho também não é legalista, ou seja, não está preso a observâncias religiosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, que Jesus veio refutá-lo, ok? Mas o que os antinomistas, para de uma maneira clara, alega? Eles alegam que os salvos pela fé em Jesus Cristo já estão livres da tutela de Moisés e ignoram as sentenças, as ordenanças morais do Antigo Testamento. E isso é muito perigoso. Isto é muito perigoso. O nosso segundo tópico vem tratar sobre a questão da cólera, da ira, que causa provocar, em muitos casos, o homicídio. Nós vemos isso muitas vezes em trânsitos. As pessoas, por muito pouco, estão matando, assassinando umas às outras, porque não tem o equilíbrio, todo mundo apressado, todo mundo à flor da pele. E por causa de uma palavra, muitos perdem a vida. Estamos vivendo em um ambiente complicadíssimo. Por isso precisamos ter o equilíbrio emocional, psicológico, para sabermos falar na hora certa, calarmos
na hora certa, respondermos com mansidão, com equilíbrio, para evitarmos o pior. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus não anulou o 6º mandamento, não matarás, né, que está lá registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, do Decálogo, né? Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. No coração já está praticando o ato, o homicídio. No coração, como bem afirmou o apóstolo João, qualquer quem aborrece a seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida permanece a vida eterna nele. Registrada lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. A fúria e a ira de Caim o levou a cometer o primeiro homicídio contra o seu irmão. E Deus disse a Caim: se os teus atos, se as tuas atitudes, em outras palavras, obviamente, se fossem boas, teu sacrifício também não seria aceito, tuas atitudes, teus pensamentos, teus comportamentos, não seriam aceitos teu sacrifício. Entretanto, o pecado está te rodeando, o mal está te rodeando, o ódio, a amargura está te rodeando, querendo te atrapalhar, querendo te dominar. Tens equilíbrio sobre ele, para que ele não te domine. Deus, em outras palavras, estava dizendo isto para Caim. Tem equilíbrio, tem controle sobre o ódio, sobre a inveja, sobre o pecado, sobre a amargura, sobre o rancor. Senão ele te domina. Caim não deu ouvido ao que Deus falou, foi lá e assassinou o seu irmão. Hoje não é diferente. Precisamos pedir a Deus equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico diante das pressões, das adversidades, das vicissitudes que a vida nos impõe, muitas vezes. A cólera no contexto bíblico, tanto o salmista como o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode até irar-se, mas não pecar. Está lá em Salmos, capítulo 4, Salmos 4, verso 4, e Efésios, capítulo 4, versículo 26. A ira é uma emoção humana, todos nós estamos suscetíveis, todos nós, em um momento ou outro, nos iramos, nos sentimos irados, faz parte da nossa natureza, né? Faz parte da nossa natureza. Mas, por isso a Bíblia nos adverte por isso a ira é uma emoção humana. Por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado. Nós vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra as injustiças, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Muitas injustiças nós vemos. Nós nos iramos contra isso. Nos revoltamos contra isso. Tantas injustiças no mundo. Nos revoltamos contra isso. Causa dor em nós. Nós vemos nos noticiários recentemente desta questão desta guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Mulheres, crianças, jovens, adolescentes sendo violentadas, sendo abusadas por homens, por soldados russos. Homens que vão para lá para aproveitar da fragilidade daquelas mulheres. Isso revolta, isso machuca, isso dói em nós. Olha a podridão da mente humana. A podridão da mente humana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Deus está vendo tudo isto. Deus está vendo tudo isto. Isto dói no coração de Deus também. Como somos desumanos. Como somos miseráveis.
se Deus não for na nossa vida? Então, irai, mas não pecai. Mas muitas vezes nos deparamos com situações que são estarrecedoras. Mas Jesus nos manda ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Depositar nele. Confessar a ele. Falar com ele a nossa dor, o que está nos machucando. Mas não pecar. Não pecar. Aleluia. Nosso Senhor manifestou-se ira contra os que fazia do templo de Deus covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar, e devemos examinar se ela provém de um espírito reto ou de um coração puro, ou se é uma obra da carne, algo que não agrada a Deus. Quando Deus disse a Caim, cuidado, porque ele está tentando te dominar. Não deixe que ele te domine. Aleluia. O valor da pessoa humana. Em Mateus capítulo 5, 21 a 22, que faz parte da nossa leitura em classe, Jesus falou do valor da pessoa humana. Chamar alguém de raça significa chamar alguém de inútil, de cabeça oca, de cabeça vazia. É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar outro de louco, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Precisamos ter cuidado, precisamos saber o que falar, na hora que falar, como falar. Tudo isso flui, contribui para trazer a paz ou suscitar o desentendimento. Precisamos ter equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu no sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Jesus mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas quem igualmente os nutre no seu coração a cólera, o ódio, o rancor contra este ato. Em seu coração deixa brotar esta raiz de amargura. Quantos em nosso meio não conseguem liberar o perdão? Anos dentro da igreja, cultuando, mas não conseguem liberar o perdão. As bênçãos ficam retidas. As bênçãos ficam retidas. Porque Jesus nos ensina a perdoar. Nos ensina a levar adiante a paz. Aleluia. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu funcionário deve tratar bem o seu patrão. Seja quaisquer as circunstâncias da vida, precisamos ter a mente de Cristo, manter o equilíbrio, manter o controle emocional diante de situações desfavoráveis. E assim nós vamos desenvolvendo, aprendendo, porque vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. Não somos bichos do mato. Tanta tragédia no nosso meio, na nossa sociedade, porque as pessoas não têm mais o respeito umas pelas outras. Mas hoje, a palavra de Deus nos ensina, através dessa lição, vem nos trazer, abrir a nossa mente. Equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E para finalizarmos, o terceiro tópico vem falar sobre a oferta no altar e a desavença com o irmão. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um deles examine a si mesmo, pois um servo de Cristo não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira, de rancor, de inveja.
Dizer que ama a Deus e odiar o irmão está mentindo, como está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Para um judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia reconhecer a bondade de Deus para com ele. Como é que eu estou adorando a Deus, que eu estou cultuando a Deus, se eu estou rancoroso com meu irmão? Nós, no meio cristão, no meio evangélico, por tão pouca coisa se desentende um com o outro, se briga por cargo, se briga por coisas tão efêmeras, tão insignificantes. Enquanto Jesus nos ensina a pregar a paz, a viver a paz, precisamos ter cuidado com isto. Precisamos ter cuidado com isto. Que Deus nos ajude a sermos emocionalmente equilibrados. Não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com seu irmão. Está lá na epístola de 1 João, quando João vem discorrer sobre a questão do amor, do amar a Deus, do amar ao próximo. Como eu vou dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Os ensinamentos do nosso Jesus é claro, não há relacionamento correto com Deus sem um relacionamento verdadeiro com o irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se dizemos que amamos a Deus, que nunca vimos, e odiamos o nosso irmão que estamos vendo todos os dias, que amor é esse? O apóstolo João vem dizer que somos mentirosos. Porque se nós não amamos a Deus, dissemos que amamos a Deus que nunca vimos, e estamos vendo o nosso irmão ali e não amamos nosso irmão, não amamos a Deus, estamos mentindo e enganando a nós mesmos. Deixa a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão, depois vai e oferece o teu louvor de sacrifício a Deus, a tua adoração a Deus. Aí sim Deus responde. Aí sim Deus cura toda a raiz de amargura que tem em nosso coração. E as bênçãos que estão retidas são liberadas. E Deus trabalha em nossa vida, em nosso ser. Precisamos liberar o perdão. Precisamos liberar o perdão. Em Mateus capítulo 25 e 26, vem discorrer sobre a questão da Jesus falando ali que na época de Jesus, uma pessoa que não pudesse pagar uma dívida era lançada na prisão até que o pagamento fosse efetuado. E uma vez que essa pessoa fosse lançada na prisão, se alguém de fora não pagasse a sua dívida, ele morreria ali. Ele morreria ali. Por isso Jesus enfatiza que é preciso buscar uma solução para que a desavença que aconteça seja resolvida antes de chegar ao tribunal, porque depois da sentença não tem mais jeito. Depois da sentença não tem mais jeito. Partiu daqui sem liberar o perdão, com rancor no coração, não tem como voltar mais para pedir perdão. Já foi. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com teu irmão antes de chegar diante do juiz, diante do tribunal, porque quando for dar a sentença não tem mais jeito. Quando tu for condenado, lançado na prisão, não tem mais jeito. Acabou-se. Jesus, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós. Assim, preservaremos o bom testemunho. E Paulo, o apóstolo, nos adverte. Nos adverte, o Paulo diz, ousa alguém de vós, tendo algum negócio, algum litígio contra outro, e a juiz perante os injustos, e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Chega diante do teu pastor, diante do teu líder, conversa, que se ele está na liderança é porque Deus deu essa capacidade a ele de saber contornar. Se ele não sabe, ele leva ao seu pastor e perdoemos uns aos outros, para que Deus opere em nosso meio, para que o Espírito Santo opere em nosso meio. E não sejamos crentes rancorosos, pessoas rancorosas, pessoas que guardam mágoa no coração.
pessoas que não conseguem liberar o perdão, vivem amarguradas, uma vida amargurada. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente e seguir a paz com todos os irmãos. Libere o perdão. Peça a Deus que trabalhe no seu coração, que tire toda a raiz de amargura de dentro do seu coração. Libere o perdão. Você verá que algo extraordinário passará a acontecer na sua vida, coisas extraordinárias. Porque é impossível nos reconciliarmos com Deus livremente quando não perdoamos alguém. Que esta lição, que este vídeo nos ajude a refletir sobre a vida que estamos vivendo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até um próximo vídeo.